da obesidade é muito importante. Queria parabenizar a doutora Andréa Pereira, a doutora Andréa Levi, doutor Schiavon. Realmente é uma grande oportunidade estar aqui, todo mundo discutindo obesidade. O que me cabe hoje é falar se tomar remédio para emagrecer é necessário. Então, meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, médico do esporte, e vou tentar mostrar para vocês o meu ponto de vista e o que tem sido pesquisado sobre o assunto. Então, antes de discutir se deve ou não usar medicação, vocês precisam entender que a obesidade é uma doença, mas não é qualquer doença. Então, esse posicionamento aqui é o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, que está dizendo aqui que a obesidade não só é uma doença crônica, como uma doença progressiva. O que significa isso? Significa que, assim como a hipertensão e o diabetes, se você não fizer nada, ela vai avançar. E além de ser uma doença crônica e progressiva, ela é uma epidemia global, ou seja, todos os lugares do mundo têm obesidade de uma forma descontrolada. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês respondessem aí no comentário. Se para vocês obesidade é uma doença, então você escreve sim, ou se obesidade não é uma doença. Eu queria que vocês escrevessem aí. E quando você terminar de escrever, eu queria que você respondesse essa outra pergunta. Se para todas as pessoas da sua família, se obesidade é uma doença, sim ou não. Então, essa questão parece que é uma coisa óbvia, falar obesidade é uma doença, mas nem sempre foi assim. Isso ainda é um estigma que acontece, inclusive, entre profissionais de saúde. Então, essa pesquisa aqui foi investigar profissionais de saúde e pessoas com obesidade e foi perguntar para elas isso, se obesidade é uma doença, sim ou não. E aí tem 32% das pessoas com obesidade achando que obesidade não é uma doença, e entre os profissionais de saúde que têm a obrigação de estar atualizado, 12% ainda achava que obesidade não era uma doença. Isso é uma pesquisa de 2019. Qual que é o problema disso? É que se você não respeita a obesidade como uma doença, você acha que isso é uma característica de uma pessoa, você não vai levar a sério o tratamento também. E aí, apenas 24% das pessoas que responderam a esse questionário que tinham obesidade tinham feito 2 ou mais consultas para tratar essa doença, que é uma doença crônica e progressiva. Então, eu pergunto para vocês, vocês acham que é suficiente tratar uma doença crônica com apenas uma consulta? Resposta não é. Uma doença crônica vai precisar ser tratada durante mais de uma consulta. Então, por que tanto pacientes obesos quanto profissionais de saúde não são 100% com certeza de que a obesidade é uma doença? Será que existe aí uma falta de respeito? E a resposta é que existe uma falta de respeito por reflexo de uma falta de conhecimento, falta de informação científica mesmo. Então, em 2008, a principal revista sobre obesidade do mundo, a Obesity Society, considerou que a obesidade era uma doença. Mas só em 2013, que a revista da Associação Médica Americana, ou seja, que não falava só para os especialistas, falava para todos os médicos, é que disse lá, publicou que a obesidade é uma doença. Então demorou, foi muito pouco tempo atrás. A maior parte dos profissionais de saúde não foram treinados na faculdade, nem na sua especialização, de que a obesidade era uma doença. Então, não há dúvida, tá? Aqui tem a Organização Europeia para Estudo da Obesidade, a Obesity Society, que é a principal sociedade do mundo, a Associação Médica Americana, a Associação de Endocrinologistas Americanos. Para todos, não há mais nenhuma sombra de dúvida que a obesidade é uma doença. Mas é importante que você também não tenha e que você seja um agente transformador de quem acha que a obesidade não é uma doença. Então, sabe o que é uma doença? Doença é tudo aquilo que dificulta com que o organismo funcione, vai ter um conjunto de sinais ou sintomas, ou seja, um conjunto de problemas que podem ser falados pelo paciente ou podem ser observados pelo médico, mas, em última análise, é uma coisa que prejudica a vida, aumentando a sua mortalidade. Então, a obesidade leva a um prejuízo na qualidade da vida e aumento da mortalidade, porque ele aumenta a mortalidade por uma série de outras doenças. Então, infarto, AVC, diabetes, depressão, 13 tipos de câncer, tudo isso é exacerbado pela obesidade. Então, a gente tem uma doença que a gente tem que tratar. E eu estou tentando mostrar para vocês se a gente deve ou não usar a medicação. E aí eu volto para a Obesity Society e ela fala que a obesidade não pode ser tratada simplesmente como um problema. Obesidade é uma doença séria, precisa de tratamento sério, baseado em pesquisa com alta evidência. E aí o tratamento no qual essas pesquisas é feito, mostra que a obesidade tem que ser tratada sempre, com alimentação e exercício, mas também com orientação e mudanças cognitivo-comportamentais, medicação e cirurgia para algumas pessoas. E é isso que a gente vai responder.
Então, a obesidade tem que ser tratada sim, porque ela vai aumentar a chance de ter uma série de outras doenças. E esse ano, do ano de 2020, no ano de 2021, ficou muito mais evidente a questão do Covid-19, que também é acelerada e piorada no paciente que está obeso. Então, não se trata de discutir se a obesidade deve ser tratada com medicação, sim ou não. E a questão que deve ser colocada é quando a obesidade deve ser tratada e discutida no tratamento da obesidade. Então, para isso, eu trouxe para vocês aqui esse posicionamento que é da ABESO, Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, e ela mostra para a gente que o tratamento farmacológico tem regra. Então, não se trata de tomar um remedinho para emagrecer, é uma medicação para o tratamento da obesidade. E aí a regra nas pesquisas mostra que tem que ser utilizada no paciente que tem um IMC maior do que 30 quilos por metro quadrado. Então, o que é o IMC? IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando ele está acima de 30, o paciente vai precisar ou tem a indicação de ter a medicação como parte do tratamento. Mas se tiver maior ou igual a 25 ou 27 na presença de comorbidades, ou seja, além da obesidade ele tem hipertensão, diabetes, o paciente também pode ter indicação do tratamento com a medicação. E por último, o paciente que falha em perder peso apenas com alimentação e exercício físico, ou seja, ele tem uma história prévia de falência do tratamento, com a dieta, ele tem que ser pensado em medicação. Por quê? Porque como é uma doença crônica e progressiva, como eu mostrei para vocês, a doença vai avançando. A gente não pode perder tempo para dar tratamento de alta qualidade para os pacientes. Mas entenda muito bem que tratamento medicamentoso na obesidade não é igual usar remédio para emagrecer. Se você usa um remédio para emagrecer, se você usa uma dieta para emagrecer, se você faz um exercício para emagrecer e você trata emagrecer como sinônimo de perder peso, a pergunta que eu faço para você é o que você está perdendo. Então, todo mundo sabe que se fazer uma dieta do chá, dieta do tapete vermelho, você vai ter uma perda de peso bem rápida. 1, 2 dias você vai perder peso. Mas será que esse peso está vindo da gordura? Será que esse peso está vindo do músculo? Ou será que esse peso está vindo do osso? Então, vários trabalhos que avaliam o tratamento com dieta mostram que qualquer dieta leva à perda de peso. Mas perda de peso, emagrecer, não é sinônimo de diminuir gordura corporal. Então, o emagrecimento saudável, o emagrecimento que deve ser buscado, é a perda de gordura corporal. Se o paciente perde tecido ósseo, se o paciente perde massa muscular, não é necessariamente perder peso que vai ser sinônimo de saúde. E é muito importante que todo mundo saia daqui entendendo isso, podendo divulgar essa informação, porque se a gente tratar o paciente com uma perda de peso a qualquer custo, a gente pode estar levando ele a uma piora. E aí não se trata só da medicação, também qualquer exercício e qualquer dieta podem levar o nosso paciente a uma piora. Então, perder peso não é igual a perder gordura e perder peso não é emagrecer. Tem todo mundo sair daqui com essa certeza. E que quando a gente perde peso às custas de massa muscular, em pouco tempo a gente para de perder gordura, porque a massa muscular é um tecido ativo que faz com que a gente gaste caloria estando vivo. Então, se você come pouco, mas perde muita massa muscular, você passa a gastar pouco também e o seu metabolismo diminui, e você para de perder peso e para de estimular o seu organismo a perder gordura corporal. Foco, força e fé, gente, não tenha dúvida. É fundamental e é essencial. Mas olha que interessante esse artigo aqui, que foi publicado agora em fevereiro, 10 de fevereiro de 2021. Ele pegou 1.961 pacientes e deu orientação para eles igual, de alimentação e exercício. Eles foram orientados a comer 500 calorias a menos do que o metabolismo deles por dia, em calorias, e fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Um grupo usou a medicação e o outro grupo usou o placebo, ou seja, uma coisa que imitava a medicação, mas não tinha nenhum princípio ativo. E olha a diferença de resultado. E teve, em média, uma perda de peso de 14,9% de peso. Isso é muito impactante, principalmente quando a gente entende que as pessoas receberam a mesma informação sobre alimentação e exercício. Esse outro artigo que foi publicado ano passado foi feito em adolescentes. E os adolescentes recebendo a mesma informação sobre alimentação e exercício, recebendo placebo, e os pacientes quando recebiam a medicação. E quando corta a medicação, olha como o peso volta.
Ou seja, se a doença não tem cura e a gente não consegue fazer mudanças e aumentar a dose de alimentação e exercício, simplesmente cortar totalmente o tratamento, abandonar a medicação, exercício e alimentação, faz com que o problema volte. Então, o que a gente tem quando o paciente está usando medicação é a capacidade de individualizar. E esse gráfico aqui do mesmo artigo mostra, no grupo placebo, as pessoas que receberam a mesma orientação sobre alimentação e exercício, algumas evoluíram com perda de peso, mas algumas evoluíram com aumento de peso. Então, tudo que está acima dessa linha é aumento de peso. Então, tem pessoas que, mesmo recebendo orientação de qualidade de alimentação e exercício, engordam. A pergunta que você tem que ter dentro de você é: será que foco, força e fé é suficiente? Minha resposta é que não. Foco, força e fé é fundamental e você tem que ter para conquistar tudo na sua vida. Mas o paciente que luta contra a obesidade tem que ter ciência também. Tem que ter informação de qualidade, tanto na medicação, na alimentação, quanto no exercício. Porque ele está lutando contra vários mecanismos de ação diferentes. A doença da obesidade tem uma fisiopatologia complexa, ou seja, o seu organismo luta contra o processo de emagrecimento, através de hormônio, através de fome. E quando você vai no ambiente social, dentro de casa, tem muito alimento abundante em caloria também. Então as lutas são dentro do organismo e fora do organismo também. Se você não fizer nada, a doença progride. Em um belo dia, chega uma pandemia ou chegam novas pandemias. E a pandemia do Covid-19 serve como uma reflexão. Ou seja, a obesidade, ela é, a despeito da idade, um alto fator de risco. Ele leva ao aumento da mortalidade, leva ao aumento da hospitalização. Então, a gente tem que tratar as pessoas com orientação sobre alimentação, sem sombra de dúvida. Mas a gente também tem que orientar as pessoas com alimentação de qualidade no exercício, na medicação, no sono. Tem que avaliar quem ele é, quem é o seu pai, sua mãe, se ele está estressado ou não, mas principalmente se ele tem prazer em fazer o tratamento. E prazer em fazer o tratamento não significa que você vai comer tudo que você gosta. Significa que o seu esforço está tendo resultado, você está sendo valorizado. Então, a medicação é fundamental para aumentar a aderência à alimentação e exercício e para melhorar o resultado. Queria chamar todos vocês para participar de todo o nosso evento, principalmente dos debates. Então, comenta aí o que você achou da aula e a gente se vê daqui a pouquinho nos debates. Até daqui a pouco.